O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec. Quem acreditaria que da misérrima manjedoura de Belém pudesse sair a palavra que havia de transformar o mundo? Sim, o Cristo é bem o Messias divino, a sua palavra é bem a palavra da verdade, fundada na qual a religião se torna inabalável, mas sobre condição de praticar os sublimes ensinamentos que ela contém e não deve fazer do Deus justo e bom que nela reconhecemos um Deus parcial, vingativo e cruel. Da proibição de evocar os mortos. A Igreja, de modo algum, nega a realidade das manifestações. Ao contrário, como vimos nas citações precedentes, admite-as totalmente, atribuindo-as à exclusiva intervenção dos demônios. É debalde invocar os evangelhos como fazem alguns para justificar a sua interdição, visto que os evangelhos nada dizem a esse respeito. O supremo argumento que prevalece é a proibição de Moisés. A seguir, damos os termos nos quais se refere ao assunto a mesma pastoral que citamos nos capítulos precedentes. Não é permitido entreter relações com eles, os espíritos, seja imediatamente, seja por intermédio dos que os evocam e interrogam. A lei mosaica punia com a morte essas práticas detestáveis usadas entre os gentios. Não procureis os mágicos, diz o Levítico, nem procureis saber coisa alguma dos adivinhos, de maneira a vos contaminardes por meio deles. Morra de morte o homem ou a mulher em que houver espírito pitônico. Sejam apedrejados e sobre eles recaiam seu sangue. 20 e 27. O Deuteronômio diz: nunca exista entre vós quem consulte adivinhos, quem observe sonhos e agouros, quem use de malefícios, sortilégios, encantamentos, ou consultem os que têm o espírito pitônico e se dão às práticas de adivinhação, interrogando os mortos. O Senhor abomina todas essas coisas e destruirá na vossa entrada as nações que cometem tais crimes. É útil para melhor compreensão do verdadeiro sentido das palavras de Moisés reproduzir por completo o texto um tanto abreviado na citação antecedente. Ei-lo, não vos desvieis do vosso Deus para procurar mágicos, não consulteis os adivinhos e recai que vos contamineis dirigindo-vos a eles. Eu, o Senhor vosso Deus, Levítico 19, 31. O homem ou a mulher que tiver espírito pitônico ou de adivinho morra de morte. Serão apedrejados e o seu sangue recairá sobre eles. Levítico. Quando houverdes entrado na terra que o Senhor vosso Deus vos há de dar, guardai-vos, tomai cuidado em não imitar as abominações de tais povos, e entre vós ninguém haja que pretenda purificar filho ou filha, passando-os pelo fogo, que use de malefícios, sortilégios, encantamentos, que consultem os que têm espírito de Pitom e se propõem a adivinhar, interrogando os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina todas essas coisas e exterminará todos esses povos. A vossa entrada por causa dos crimes que têm cometido. Deuteronômio. Se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observada neste ponto, força é que o seja igualmente em todos os outros, porque seria ela boa no tocante às evocações e má em outras recomendações, em outras de suas partes. É preciso ser consequente. Desde que se reconhece que a lei mosaica não está mais de acordo com a nossa época e costumes, em dados casos, a mesma razão procede para a proibição de que tratamos. Ademais, é preciso expender os motivos que justificavam essa proibição e que hoje se anulam completamente. O legislador hebreu
queria que o seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam abusos, como se infere destas palavras de Isaías. O espírito do Egito se aniquilará de si mesmo, e eu precipitarei seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pítons e seus mágicos. Os israelitas não deviam contratar alianças com as nações estrangeiras, e sabido era que naquelas nações que iam combater encontrariam as mesmas práticas. Moisés devia, pois, por política, inspirar aos hebreus aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhanças e pontos de contato com o inimigo. Para justificar essa aversão, preciso era que apresentasse tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus. E daí estas palavras: o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá na vossa chegada as nações que cometem tais crimes. A proibição de Moisés era asaz justa, porque a evocação dos mortos não se originava nos sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo antes um recurso para adivinhações, tal como nos augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Essas práticas, ao que parece, também eram objeto de negócio, e Moisés, por mais que fizesse, não conseguiu desentranhá-las dos costumes populares. As seguintes palavras do profeta justificam o acerto. Quando vos disserem, consultai os mágicos e adivinhos que balbuciam encantamentos, respondei, não consulta cada povo ao seu Deus, e aos mortos se fala do que compete aos vivos. Isaías. Sou eu quem aponta a falsidade dos prodígios mágicos, quem enlouquece os que se propõem a adivinhar, quem transtorna o espírito dos sábios e confunde a sua ciência vã. Que esses adivinhos que estudam o céu, contemplam os astros e contam os meses para fazer predições, dizendo, revelar-nos o futuro, venham agora salvar-nos. Eles tornaram-se como a palha, e o fogo os devorou. Não poderão livrar suas almas do fogo ardente. Não restarão das chamas que despedirem, nem carvões que possam aquecer, nem fogo ao qual se possam sentar. Eis ao que ficarão reduzidas todas essas coisas das quais vos tendes ocupado com tanto afinco. Os comerciantes que convosco negociavam desde a infância foram-se cada qual para o seu lado, sem que um só deles se encontre que vos tire os vossos males. Nesse capítulo, Isaías dirige-se aos babilônios, sob a figura alegórica da virgem filha de Babilônia, filha de caldeus. Diz ele que os adivinhos não impedirão a ruína da monarquia. No segundo capítulo, dirige-se diretamente aos israelitas. Vinde aqui, vós outros, filhos de uma agoureira, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituta, de quem rides vós, contra quem abrides a boca e mostrastes ferinas línguas. Não sois vós filhos perversos de bastarda raça? Vós que procurais conforto em vossos deuses debaixo de todas as frontes, sacrificando-lhes os termos, filhinhos nas torrentes, sobre os rochedos sobranceiros, depositastes a vossa confiança nas pedras da torrente, espalhastes e bebestes licores em sua honra, oferecestes sacrifícios. Depois disso, como não se acender a minha indignação? Estas palavras são inequívocas e provam claramente que nesse tempo as evocações tinham por fim a adivinhação, ao mesmo tempo que constituíam um comércio associadas às práticas da magia e do sortilégio, acompanhadas até
de sacrifícios humanos. Moisés tinha razão, portanto, proibindo tais coisas e afirmando que Deus as abominava. Essas práticas supersticiosas perpetuaram-se até a Idade Média, mas hoje a razão predomina ao mesmo tempo que o Espiritismo veio mostrar ao fim exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo. Uma vez, porém, que os espíritas não sacrificam nem animais, muito menos criancinhas, nem fazem libações para honrar deuses, uma vez que não interrogam astros, mortos e augures para adivinhar a verdade sabiamente velada aos homens, uma vez que repudiam qualquer transação com a faculdade de comunicar com os espíritos, uma vez que os não move a curiosidade nem a cupidez, mas um sentimento de piedade, um desejo de instruir-se e melhorar-se, aliviando as almas sofredoras, uma vez que assim é, porque o é. A proibição de Moisés não lhes pode ser extensiva. Se os que chamam injustamente contra os espíritas se aprofundassem mais no sentido das palavras bíblicas, reconheceriam que nada existe de análogo aos princípios do Espiritismo, com o que se passava entre os hebreus. A verdade é que o Espiritismo condena tudo que motivou a interdição de Moisés, mas os seus adversários, no afã de encontrar argumentos com que rebatam as novas ideias, nem se apercebem que tais argumentos são negativos, por serem completamente falsos. A lei civil contemporânea pune todos os abusos que Moisés tinha em vista reprimir. Contudo, se ele pronunciou a pena última contra os delinquentes, é porque lhe faleciam meios brandos para governar um povo tão indisciplinado. Esta pena, ademais, era muito prodigalizada na legislação mosaica, pois não havia muito onde escolher os meios de repressão. Sem prisões, nem casas de correção no deserto, Moisés não podia graduar a penalidade como se faz em nossos dias, além de que o seu povo não era de natureza a atemorizar-se com penas puramente disciplinares. Carecem, portanto, de razão os que se apoiam na severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Conviriam, por consideração à lei de Moisés, manter a pena capital em todos os casos nos quais ela a prescrevia. Nesta época, o cão de Moisés ficava a latir, e a latir, e a latir. Nem por isso o cão era um pecador, era só um cachorro um tanto chato. Por que então reviver com tanta insistência este artigo, silenciando ao mesmo tempo o princípio do capítulo que proíbe aos sacerdotes a posse de bens terrenos e partilhar de qualquer herança, porque o Senhor é a sua própria herança? Deuteronômio Canino. Há duas partes distintas na lei de Moisés: a lei de Deus propriamente dita, promulgada sobre o Sinai, e a lei civil ou disciplinar. Apropriada aos costumes e caráter do povo, uma dessas leis é invariável, ao passo que a outra se modifica com o tempo, e a ninguém ocorre que possamos ser governados pelos mesmos meios, porque o eram os judeus no deserto, e tampouco que os capitulares de Carlos Magno se moldem à França no século que foi. Quem pensaria hoje, por exemplo, em reviver este artigo da lei mosaica? Se um boi escornar um homem ou mulher, que disso morram, seja o boi apedrejado e ninguém coma de sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Êxodo e seguintes. Este artigo, que nos parece tão absurdo, não tinha, no entanto, outro objetivo que o de punir o boi e inocentar o dono, equivalendo simplesmente à confiscação do animal
causa do acidente para obrigar o proprietário a maior vigilância. A perda do boi era a punição que devia ser bem sensível para um povo de pastores, a ponto de dispensar outra pena qualquer. Entretanto, essa perda ninguém aproveitava, por ser proibido comer a carne. Outros artigos prescrevem no caso em que o proprietário é responsável. Tudo tinha sua razão de ser na legislação de Moisés, uma vez que tudo ela previa em detalhes, mas a forma, bem como o fundo, adaptaram-se às circunstâncias ocasionais. Se Moisés voltasse em nossos dias para legislar sobre uma nação civilizada, de certo não lhe daria um código igual aos dos hebreus. A essa objeção opõe a afirmativa de que todas as leis de Moisés foram ditadas em nome de Deus, assim como os do Sinai, mas julgando-as todas de fonte divina, porque ao decálogo limitam os mandamentos. Qual a razão de ser da diferença? Pois não é certo que, se todas essas leis emanam de Deus, devem todas ser igualmente obrigatórias? E por que não conservaram a circuncisão a qual Jesus se submeteu e não aboliu? Esquecem que, para dar autoridade às suas leis, todos os legisladores antigos lhes atribuíam origem divina. Pois bem, Moisés, mais que nenhum outro, tinha necessidade desse recurso, atento ao caráter do seu povo. E se, a despeito disso, ele teve dificuldade em se fazer obedecer, que não sucederia se as leis fossem promulgadas em seu próprio nome. Não veio Jesus modificar a lei mosaica, fazendo da sua lei o código dos cristãos. Não disse ele: vós sabeis o que foi dito aos antigos, tal e tal coisa, e eu vos digo tal outra coisa? Entretanto, Jesus não proscreveu, antes sancionou a lei do Sinai, da qual toda a sua doutrina moral é um desdobramento. Ora, Jesus nunca aludiu em parte alguma à proibição de evocar os mortos, quando este era um assunto bastante grave para ser omitido nas suas prédicas, mormente tendo ele tratado de outros assuntos secundários. Finalmente, contém saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica, ou por outra, se é mais judia que cristã. Convém também notar que, de todas as religiões, precisamente a judia é que faz menos oposição ao espiritismo, porquanto não invoca a lei de Moisés, contrária às relações com os mortos, como fazem as seitas cristãs. Mas temos ainda outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os mortos, é que estes podiam vir, pois do contrário inútil fora a proibição. Ora, se os mortos podiam vir naqueles tempos, também o podem hoje. E se são espíritos de mortos que vêm, não são exclusivamente demônios. Ademais, Moisés de modo algum fala nesses últimos. É duplo, portanto, o motivo pelo qual não se pode aceitar logicamente a autoridade de Moisés na espécie, a saber, primeiro, porque a sua lei não rege o cristianismo, e segundo, porque é imprópria aos costumes da nossa época. Suponhamos então que essa lei tenha plenitude da autoridade por alguns outorgada, e ainda assim ela não poderá, como vimos, aplicar-se ao espiritismo. É verdade que a proibição de Moisés abrange a interrogação dos mortos, porém de modo secundário, como acessória às práticas da feitiçaria. O próprio vocábulo interrogação, junto aos de adivinho e agoureiro, prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de adivinhar. Entretanto, os espíritas só evocam mortos para receber sábios conselhos e obter alívio em favor dos que sofrem, nunca para conseguir revelações inúteis e ilícitas. Certo? Se os hebreus usassem das comunicações como fazem os espíritas, longe de as proibir, Moisés as
sancionaria, porque o seu povo só teria que lucrar. É certo que alguns críticos jacundos ou mal intencionados têm descrito as reuniões espíritas como assembleias de necromantes ou feiticeiros, e os médios como astrólogos e ciganos. Isto porque talvez quaisquer charlatães tenham afeiçoado tais nomes às suas práticas que o Espiritismo não pode, aliás, aprovar. Em compensação, há também muita gente que faz justiça e testemunha o caráter essencialmente moral e grave das reuniões sérias. Além disso, a doutrina, escrita em livros ao alcance de todo mundo, protesta bem alto contra os abusos para que a calúnia recaia sobre quem a merece. A evocação, dizem, é uma falta de consideração para com os mortos, cujas cinzas devem ser respeitadas. Mas quem é que diz tal? São os antagonistas de dois campos opostos, isso é, os incrédulos, que nas almas não creem, e os crédulos, que pretendem que só os demônios e não as almas podem se comunicar. Quando a evocação é feita com recolhimento, religiosamente, quando os espíritos são chamados, não por curiosidade tola, mas por um sentimento de afeição e simpatia, com desejo sincero de instrução e progresso, não vemos nada de irreverente em apelar-se para as pessoas depois de mortas, como se fizera com os vivos. Há, contudo, uma outra resposta peremptória a essa objeção, e é que os espíritos se apresentam espontaneamente, sem constrangimentos, muitas vezes mesmo sem que sejam chamados. Eles também dão testemunho da satisfação que experimentam por comunicar-se com os homens, e queixam-se às vezes do esquecimento em que ficam relegados. Se os espíritos se perturbassem ou se agastassem com os nossos chamados, certo que diriam isso e não retornariam. Porém, nessas evocações, livres como são, se manifestam é porque lhes convém. Ainda uma outra razão é alegada. As almas permanecem na morada que a justiça divina lhes designa, o que equivale dizer no céu ou no inferno. Assim, as que estão no inferno, de lá não podem sair, posto que, para tanto, a mais ampla liberdade seja outorgada aos demônios. As do céu, inteiramente entregues à sua beatitude, estão muito superiores aos mortais para deles se ocuparem, e são bastante felizes para não voltarem a esta terra de misérias, no interesse de parentes e amigos que aqui deixaram. Então, estas almas podem ser comparadas aos nababos, que dos pobres desviam a vista com receio de perturbar a digestão? Mas, se assim for, essas almas se mostrariam pouco dignas da suprema bem-aventurança, transformando-se em padrões de egoísmo feroz. Restam ainda as almas do purgatório, porém, estas, sofredoras como devem ser, antes que de outra coisa, devem cuidar da sua salvação. Deste modo, não podendo nem umas nem outras almas corresponder ao nosso apelo, somente o demônio se apresenta em seu lugar. Então é o caso de dizer, se as almas não podem vir, não há de que recear pela perturbação do seu repouso. Mas aqui reponta uma outra questão, dificuldade. Se as almas bem-aventuradas não podem deixar a mansão gloriosa para socorrer os mortais, por que invoca a Igreja a assistência dos santos, que devem fruir ainda maior soma de beatitude? Por que aconselha invocá-los em caso de moléstia, de aflição, de flagelos? Por que razão, e segundo esta mesma Igreja, os santos e a própria Virgem aparecem aos homens e fazem milagres? Estes deixam o céu para baixar à terra. Entretanto,
os que estão menos elevados não podem fazer. Que os céticos neguem a manifestação das almas, vá isto que nelas não acreditam, mas os que se torna estranhável, o que mais achamos estranho é ver encarniçar-se contra os meios de provar a sua existência, esforçando-se por demonstrar a impossibilidade desses meios àqueles mesmos cujas crenças repousam na existência e no futuro das almas. Parece que seria mais natural acolherem com benefício da providência os meios de confundir os céticos com provas irrecusáveis, pois que são os negadores da própria religião. Os que têm interesse na existência da alma deploram constantemente a avalanche da incredulidade que invade, dizimando o rebanho de fiéis. Parece que seria mais natural acolherem com benefício da providência os meios de confundir os céticos com provas irrecusáveis, pois que são os negadores da própria religião. Os que têm interesse na existência da alma deploram constantemente a avalanche da incredulidade que invade, dizimando o rebanho de fiéis. Entretanto, quando se lhes apresenta o meio mais poderoso de combatê-la, eles recusam-no com tanta ou mais obstinação que os próprios incrédulos. Depois, quando as provas avultam, de modo a não deixar dúvidas, eis que procuram como recurso de supremo argumento a interdição do assunto, buscando, para justificá-la, um artigo da lei mosaica, do qual ninguém cogitara, emprestando-lhe à força um sentido e aplicação inexistentes. E tão felizes se julgam com a descoberta que não percebem que este artigo é ainda uma injustificativa da doutrina espírita. Todas as razões alegadas para condenar as relações com os espíritos não resistem a um exame sério. Pelo ardor com que se combate nesse sentido, é fácil deduzir o grande interesse ligado ao assunto. Daí a insistência. Vendo esta cruzada de todos os cultos contra as manifestações, dir-se-ia que elas se atemorizam. O verdadeiro motivo poderia bem ser o receio de que os espíritos muito esclarecidos viessem instruir os homens sobre pontos que se pretende obscurecer, dando-lhes conhecimento ao mesmo tempo e certeza de um outro mundo a par das verdadeiras condições para neles serem felizes ou desgraçados. A razão deve ser a mesma, porque se diz à criança: não vá lá, que há lobisomens. Ao homem dizem: não chame os espíritos, são o diabo. Não importa, porém, impedem os homens de os evocar, mas não poderão impedi-los de vir aos homens para levantar a lâmpada de sob o alqueire. O culto que estiver com a verdade absoluta nada terá temer da luz, pois a luz faz brilhar a verdade, e o demônio nada pode contra esta. Repelir as comunicações de além-túmulo é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se, já pela iniciação dos conhecimentos da vida futura, já pelos exemplos que tais comunicações nos fornecem. A experiência nos ensina, além disso, o bem que podemos fazer, desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a desprenderem-se da matéria e se aperfeiçoarem. Interdizer as comunicações é, portanto, privar as almas sofredoras da assistência que lhe podemos e devemos dispensar. As seguintes palavras de um espírito resumem admiravelmente as consequências da evocação quando praticadas com um fim caritativo. Todo espírito sofredor e desolado vos contará a causa da sua queda, os desvarios que o perderam, esperanças, combates e terrores,
remorsos, desesperos e dores, tudo vos dirá, mostrando Deus justamente irritado a punir o culpado com toda severidade. Ao ouvi-lo, dois sentimentos vos acometerão, o da compaixão e o do temor. Compaixão por ele, temor por vós mesmos. E se o seguirdes nos seus queixumes, vereis então que Deus jamais o perde de vista, esperando o pecador arrependido e estendendo-lhe os braços logo que procure regenerar-se. Do culpado vereis, enfim, os progressos benéficos para os quais tereis a felicidade e a glória de contribuir com a solicitude e o carinho do cirurgião acompanhando a cicatrização da ferida que pensa diariamente. Bordeaux, 1861. O passamento. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem? Por isso se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal desta transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa. Ricos e pobres devem todos fazê-la, e por dolorosa que seja a franquia, nem posição nem fortuna poderiam suavizá-la. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo quando a ciência e a religião se calam? E calam-se porque lhes falta o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria, parando uma nos umbrais da vida espiritual e a outra nos da vida material. O Espiritismo é o traço de união entre as duas, e só ele pode dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos. A insensibilidade da matéria inerte é um fato, e só a alma experimenta as sensações de dor e de prazer. Durante a vida, toda a desagregação material repercute na alma, que, por este motivo, recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma, e não o corpo, quem sofre, pois este não é mais que instrumento da dor. Aquela é o paciente. Após a morte, separada da alma, o corpo pode ser impunemente mutilado, que nada sentirá. Aquela, por insulada, nada experimenta da destruição orgânica. A alma tem sensações próprias, cuja fonte não reside na matéria tangível. O perispírito é o envoltório da alma e não se separa dela nem antes nem depois da morte. Ele não forma com ela mais que uma só entidade, e nem mesmo se pode conceber uma sem outro. Durante a vida, o fluido perispíritico penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma, do mesmo modo como esta, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo, mas essa separação nunca é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo.
A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e por conseguinte também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Essas circunstâncias é que nos cumpre examinar. Estabelecemos, em primeiro lugar, e como princípio, os 4 seguintes casos que podemos reputar situações extremas, dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Se, no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria. Se, nesse momento, a coesão dos 2 elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito, que tudo o que puder ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. E finalmente que o desprendimento, se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Na transição da vida corporal para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se disséssemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como em breve veremos. A perturbação pode, pois, ser considerado o estado normal no instante da morte e perdurável, por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. À proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. A vista apenas distingue, como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara, desperta-lhe a memória e o conhecimento de si mesma. Bem diferente é, contudo, esse despertar, calmo para uns, acordar-lhes sensações deliciosas, tétrico, aterrador e ansioso para outros, é qual horrendo pesadelo. O último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre em momentos de inconsciência, mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria nos estertores da agonia, e depois as angústias da perturbação. Demos-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre corpo e perispírito. Assim, quanto maior for esta afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços do espírito para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente, é como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule, e é o caso das mortes calmas de pacífico despertar. A causa
principal da maior ou menor facilidade de despreendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. É desde que a lentidão e a dificuldade do despreendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma. De nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso este despreendimento. Posto isto, quer como teoria, quer como resultado de observações, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma nos últimos transes. Tratando-se de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o despreendimento opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o despreendimento quase se completa antes da morte real, isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Nesta contingência, o espírito pode ter recuperado a sua lucidez, de molde a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indivisível impressão de esperança e ventura. No homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais, e quando a morte se aproxima, o despreendimento, conquanto se opere gradualmente, também demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito que às vezes procura romper os elos resistentes e outras se agarram ao corpo do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. Quanto menos vê o espírito além da vida corporal, tanto mais se lhe apega e, assim, sente que ela lhe foge e quer retê-la. Em vez de se abandonar ao movimento que o empolga, resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas e meses inteiros. Certo, neste momento, o espírito não possui toda a lucidez, visto como a perturbação de muitos se antecipou à morte, mas nem por isso sofre menos, e o vácuo em que se acha e a incerteza do que lhe sucederá agravam-lhe as angústias. Dar-se, por fim, a morte, e nem por isso está tudo terminado. A perturbação continua. Ele sente que vive, mas não define se material, se espiritualmente. Luta ainda até que as últimas ligações do perispírito se tenham de todo rompido. A morte, por termo, a moléstia efetiva, porém não lhe sustou as consequências, e enquanto existirem pontos de contato do perispírito com o corpo, o espírito ressente-se e sofre com as suas impressões. Quão diversa é a situação do espírito desmaterializado, mesmo nas enfermidades mais cruéis. Sendo frágeis os laços fluídicos que o prendem ao corpo, rompe-se suavemente. Depois, a confiança do futuro entrevisto em pensamento ou na realidade, como sucede algumas vezes. Falo encarar a morte qual redenção e as suas consequências como prova.
advindo-lhe daí uma calma resignada que lhe ameniza o sofrimento. Após a morte, rotos os laços, nenhuma só reação dolorosa que o afete. O despertar é lépido, desembaraçado, por sensações únicas, o alívio, a alegria. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pôde iniciar previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar rapidamente. O espírito colhido de imprevisto fica como que atordoado e sente, e pensa e acredita-se vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. Este estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. Há, além disso, dentro desse caso, uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Para aqueles cuja alma está purificada, a situação pouco dura, porque já possui em si como que um desprendimento antecipado, cujo termo a morte mais súbita não faz senão apressar. Outras há para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. É uma situação essa muito frequente até nos casos de morte comum, que nada tendo de penosa para espíritos adiantados, se torna horrível para atrasados. No suicida, principalmente, excede a toda expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. O estado do espírito, por ocasião da morte, pode ser assim resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é como um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprime as más tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena. Não basta crer, mas compreender. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito em que temos a grandeza, a bondade e a justiça de Deus. Considerado deste ponto de vista, o Espiritismo, pela fé inabalável que proporciona e de quantas doutrinas filosóficas que conhecemos, a que exerce mais poderosa influência é: o espírita sério não se limita a crer porque compreende, e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos, uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo, e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma. A vida corporal, tão limitada, mesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida. Que lhe importa os incidentes da jornada, se ele compreende a causa e utilidade das vicissitudes humanas, quando suportadas com resignação? A alma eleva-se-lhe nas revelações com o mundo visível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria enfraquecem-se, operando
ser, por antecipação, um desprendimento parcial que facilita a passagem para outra vida. A perturbação consequente, a transição, pouco perdura, porque uma franqueado ao passo, para o logo se reconhece, nada estranhando, antes compreendendo a sua nova situação. Com certeza não é só o Espiritismo que nos assegura tão auspicioso resultado, nem ele tem a pretensão de ser o meio exclusivo, a garantia única de salvação para as almas. Força é confessar, porém, que pelos conhecimentos que fornece, pelos sentimentos que inspira, como pelas disposições em que coloca o espírito, fazendo-lhe compreender a necessidade de melhoramento, facilita enormemente a salvação. Ele dá a mais e a cada um os meios de facilitar o desprendimento de outros espíritos ao deixar o invólucro material, abreviando-lhes a perturbação pela evocação e pela prece. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Pela evocação conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e conforto, combatendo-se o entorpecimento do espírito, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo e, se é sofredor, incute-se-lhe o arrependimento, único meio de abreviar seus sofrimentos. Nota de Allan Kardec. Os exemplos que vamos transcrever mostram-nos os espíritos nas diferentes fases de felicidade e de infelicidade da vida espiritual. Não fomos procurá-los nas personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja situação pudera ter mudado consideravelmente depois da existência que lhes conhecemos, e que por isto não ofereciam provas suficientes da autenticidade. Ao contrário, tomamos esses exemplos nas circunstâncias mais ordinárias da vida contemporânea, uma vez que assim pode cada qual encontrar mais similitude e tirar pela comparação as mais proveitosas instruções. Quanto mais próxima de nós está a existência terrestre dos espíritos, que pela posição social, quer por laços de parentesco ou de meras relações, tanto mais nos interessamos por eles, tornando-se fácil averiguar-lhes a identidade. As posições vulgares são as mais comuns, as de maior número, podendo cada qual aplicá-la em si de modo a tornarem-se úteis, ao passo que as posições excepcionais comovem menos porque saem da esfera dos nossos hábitos. Não foram, pois, as sumidades que procuramos, e se nesses exemplos se encontram quaisquer personagens conhecidas e obscuras, se compõe o maior número. Acresce que nomes retumbantes nada adiantariam a instrução que visamos, podendo ainda ferir suscetibilidades, e nós não nos dirigimos nem aos curiosos, nem aos amadores de escândalos, mas tão somente aos que pretendem instruir-se. Esses exemplos poderiam ser multiplicados infinitamente, porém, forçados a limitar-se-lhes o número, fizemos escolha dos que pudessem melhor esclarecer o mundo espiritual e seu estado, já pela situação dos espíritos, já pelas explicações que estavam no caso de fornecer. A maior parte desses exemplos está inédita e apenas alguns poucos foram já publicados na Revista Espírita. Destes, suprimimos supérfluas minúcias, conservando apenas o essencial, ao fim que nos propusemos, ajustando-lhes as instruções complementares a que poderão dar lugar ulteriormente. Bom, deixa eu dar uma palavra aqui. Vai vir relatos agora, que esse livro eu já li, né?
Esse livro Céu e Inferno eu já li. Vai vir relatos agora dos espíritos, eles contando a vida deles no plano espiritual. É muito interessante essa parte. Os espíritos, próprios espíritos falando, como eles estão, daí por diante. Espíritos felizes. Este artigo, membro da Sociedade Espírita de Paris, faleceu a 21 de abril de 1862, depois de um ano de atrozes padecimentos. Este antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, prevendo a morte, dirigira ao presidente da sociedade uma carta com o tópico seguinte: podendo dar-se o caso de ser surpreendido pela separação entre minha alma e meu corpo, ocorre-me reiterar-vos um pedido que vos fiz há cerca de um ano, qual o de evocar o meu espírito o mais breve possível, a fim de, como membro asaz inútil da nossa sociedade, poder eu prestar-lhe para alguma coisa depois de morto, esclarecendo fase por fase as circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama morte, e que para nós outros espíritos não passa de uma mudança, uma transformação, segundo os desígnios insondáveis de Deus, mas sempre útil ao fim que ele se propõe. Além deste pedido, que é uma autorização para me honrardes com essa autópsia espiritual, por assim dizer, talvez improfícua em razão do meu quase nulo adiantamento, e que a vossa sabedoria não consentirá ir além de um certo número de anseios. Ouso pedir pessoalmente a vós, como a todos os colegas, que supliquem ao Todo-Poderoso a assistência de bons espíritos, e a São Luís, nosso presidente espiritual em particular, que me guie na escolha e na época de uma nova encarnação, ideia que de há muito me preocupa. Arreceio-me de confiar demais nas minhas forças espirituais, rogando a Deus muito cedo e presunçosamente um estado corporal no qual eu não possa justificar a divina bondade de modo a prejudicar o meu próprio adiantamento e prolongar a estação na terra ou em outra qualquer parte, desde que naufrague. Para satisfazer-lhe o desejo, evocando o mais breve possível após o seu falecimento, dirigimos-nos com alguns membros da sociedade à câmara mortuária, onde, em presença do seu corpo, se passou o seguinte colóquio, precedendo uma hora o respectivo enterro. Era duplo o nosso fim. Íamos cumprir uma vontade última e íamos observar ainda uma vez a situação de uma alma em momento tão imediato à morte, tratando-se, ademais, de um homem eminentemente esclarecido, inteligente e profundamente convicto das verdades espíritas. Íamos, enfim, colher nas suas primeiras impressões a prova de quanto sobre o estado do espírito pode influir a compenetração dessas verdades. E não nos iludimos na expectativa, porquanto o senhor Sanson descreveu plenamente lúcido o instante da transição, vendo-se morrer e renascer, o que é uma circunstância pouco comum e só devida à elevação do seu espírito. Câmara Mortuária, 23 de abril de 1862. Primeiro, evocação. R. Atento ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Segundo, meu caro senhor Sanson, cumprindo um dever, com satisfação vos evocamos o mais cedo possível depois da vossa morte, como era do vosso pedido. É uma graça especial que Deus me concede, para que possa manifestar-me. Agradeço a vossa boa vontade, porém sou tão fraco que tremo, disse o Espírito. Fostes tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora. Estavais muito doente, sentis ainda as vossas dores?
Comparando a situação de hoje com as de 2 dias atrás, que sensações experimentais agora? A minha situação é bem feliz, acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas